Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui nessa preparação rumo ao Enem, beleza? Bom, hoje a gente vai dar prosseguimento, né, nos nossos conteúdos, na nossa listagem, mas, obviamente, a gente vai relembrar um pouco do que nós vimos na aula anterior. Vou pegar aqui meu esqueminha, né, porque a mente já não é a mesma. Bom, na aula anterior, a gente trouxe aí a questão da linguagem, né, a questão da intencionalidade, falamos dos elementos da comunicação e falamos também das funções da linguagem, né? E o mais importante, vimos, né, a partir de questões anteriores do próprio certame, né, que é o Enem, a gente conseguiu ali ter um panorama de como é que a prova cobram esses conteúdos e nós já vimos, são conteúdos que em todas as provas a gente tem ali uma ou duas ou até mais questões sobre esses conteúdos, logo a gente sabe que são conteúdos caros, tá? Bom, se você não entendeu direitinho os aspectos das aulas anteriores, antes da gente dar prosseguimento, eu sugiro que vocês deem uma retornem um pouco, né, as aulas anteriores, porque como eu já tinha dito, as aulas elas são sequenciais. Então, as aulas elas foram pensadas para elas terem uma segmentação lógica, né? E aí, a partir do momento que você entende uma, fica mais fácil de você entender a outra. Então, caso você tenha sentido que ficou alguma pendência de conteúdo, né, que você não conseguiu absorver totalmente o conteúdo, eu sugiro que antes de você continuar, você volte, tente sanar, tente esclarecer essas dúvidas e depois dê continuidade, tá? Bom, então como a gente já recapitulou um pouco do que nós vimos na última aula, hoje a gente vai dar prosseguimento a essa diversidade que é o mundo da linguagem. Hoje nós vamos falar especificamente de variação linguística e normas que estão ali, ó, entrelaçadas, certo? Bom, antes da gente propriamente dito chegar no conteúdo, a gente precisa relembrar alguns tópicos importantes. Então a gente tem uma distinção muito significativa e que precisa ficar muito clara. Bom, a gente sabe o que é idioma, que diverge de fala. Então vamos lá. Qual é o nosso idioma? Bom, creio eu que é a língua portuguesa. Vocês sabem aí quais são os dois idiomas oficiais do Brasil? E aí, sabe? Português e Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. Então, atualmente, estou falando aqui no ano de 2026, né? Que vai que alguém assista esse vídeo, sei lá, em 2050 e tenham outros idiomas. Olha, tá mentindo, não. Atualmente, em 2026, no ano de 2026, nós temos duas línguas aqui oficiais no Brasil, que é o português e Libras. E aí, o que é língua? Bom, língua, então, nada mais é que um código, né? Um conjunto ali de elementos que a gente já viu que no nosso caso é um código alfabético, né? Mas existem outros idiomas com outros tipos de códigos, né? Mas no nosso caso aí a gente tem esse código linguístico, né? Então, de uma forma simples, a língua é o idioma de um povo, certo? Então, a língua é o idioma de um povo. E aí entra um outro entendimento que é significativo para essa aula de hoje. Fala. O que é a fala? Bom, a fala é a forma individual que cada indivíduo materializa aquele idioma. Então, por exemplo, eu e você aqui, muito possivelmente, né, a gente fala a mesma língua, português, beleza? Pronto. Só que a gente, de fato, a gente tá aqui, a gente tem o mesmo idioma, mas a gente verbaliza esse idioma da mesma forma? A gente fala esse idioma da mesma forma? Não. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente viaja ou quando a gente ouve alguma música, né, de pessoas que não são das regiões onde nós estamos acostumados, porque a gente vai perceber que vai ter ali uma mudança de sotaque, né, palavras específicas, gírias específicas, né, que tudo fazem parte aí dessa forma com a qual o indivíduo vai materializar literalmente esse idioma, né? Então isso é super normal, tá? A gente vai aprofundar isso nesta aula de hoje.
E aí, você sabe me dizer em quantos países a língua portuguesa é a língua oficial? E aí, você chuta quantas? Vou te ajudar. Atualmente, nós temos 10 países, né, que tem o português como língua oficial. Ai, Rebeca, vou dizer quais são eles. Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. A maioria deles no continente africano, a gente também tem ali na Ásia. Ah, Rebeca, então quer dizer que se esses 10 países, inclusive no continente asiático, tem o português como língua oficial, então eu vou chegar lá, tá tudo certo. Vai ter gente lá falando português, eu vou super me virar bem. Não caia nessa. Por quê? Aí eu vou voltar um pouquinho. Eu gosto muito de trabalhar essa aula, porque ela traz um aspecto que eu gosto muito. Eu amo história. Se eu não fosse professora de português, eu certamente seria professora de história, porque eu amo história, principalmente as antigas. O que acontece? Eu gosto sempre de elucidar isso para que vocês possam ter um entendimento muito tranquilo a respeito disso, né? Por exemplo, de termos a língua portuguesa como língua oficial em outros países. O que acontece? Quando a gente fala de língua oficial, não quer dizer que necessariamente todo mundo ali vai estar falando determinada língua. Por exemplo, desses 10 países que eu citei aqui, né, como os 10 países que têm a língua portuguesa como língua oficial, somente 2 a gente consegue, de fato, ter o português ali transitando normalmente pela população. Por quê? Como assim? Entenda. Vou dar um exemplo aqui, eu vou trazer um pouquinho da história da nossa língua aqui no Brasil. Olha só. Quando os portugueses invadiram, a gente tinha existem estudos que atestam que muito provavelmente existiam mais de 200 línguas indígenas em todo o território nacional, certo? Ou seja, os portugueses invadiram aqui e, obviamente, eles trouxeram consigo, né, o seu idioma ali, o português. E como os portugueses, a princípio, não tinham interesse em ficar no Brasil, né, eles foram literalmente ficando, aquelas línguas elas começaram a se misturar. Depois a gente teve o processo de escravização, né? Os africanos eles foram escravizados e trazidos para cá. Então você tem ali aquela mistura, né? Que depois a gente vai ter, a gente vai nomeá-las como língua geral. Mas enfim, o que vai acontecendo? Então essas comunidades elas vão vivendo aqui, tá tudo certo, tudo funcionando, até que chega um determinado momento que a coroa, né, de Portugal vai dizer, a gente precisa organizar, vamos aí colocar os pontos nos is, dar a César o que é de César, vamos organizar. Se bem que não era dar a César o que é de César, né, mas tudo bem. Então vamos organizar aí, porque tá muita agonia. Pronto. E aí, depois de vários anos já, né, décadas, a Portugal instalado aqui, Marquês de Pombal, né, ele vem para o Brasil a mando da coroa para fazer o que é conhecido historicamente como reformas pombalinas, né, que foi uma série de reformas aí feita por esse Marquês de Pombal, né, para afirmar de fato o poder, né, de Portugal aqui em terras tupiniquins. Uma dessas reformas aí pombalinas foi justamente decretar a língua portuguesa como língua oficial. E assim, gente, o que era ser essa língua oficial? Então, a partir daquele momento, todo mundo obrigatoriamente tinha que falar português? Não, obviamente que isso não ia acontecer, nem aconteceu. Mas o que é que esse nome, esse status de língua oficial faz? Por que ele foi importante? Porque a partir daquele momento, qualquer documento para ser validado, para dizer, isso é legítimo, tinha que estar escrito em português. E isso é muito bizarro pensar, né? A gente pensar em outras coisas que estão por trás, porque aí a gente pensa,
A gente tem primeiramente os indígenas, que era naquela época tida como uma sociedade ágrafa, uma sociedade que não tem grafia. Logo, a escrita não faz parte aí desse universo das comunidades indígenas. Tudo deles eram a partir da oralidade. Pronto. Os escravizados também, a maioria, a grande parte, não tinha, né, não eram letrados, obviamente. Então a gente percebe que você tem Portugal numa terra que não é dela, que não é a cidade de Portugal, não é de Portugal. E aí você tem um decreto dizendo que qualquer documento para ser validado tinha que estar escrito no português. Ou seja, por mais que os indígenas fossem donos da terra, eles não poderiam ratificar isso. Por quê? Porque eles não tinham a escrita, eles não sabiam escrever. Logo, eles não poderiam ter nenhum tipo de documento que comprovasse que aquela terra que era deles era de fato. Percebe como a gente já começou a ser usurpado do nosso próprio direito nas nossas terras? Então, quando a gente fala de idioma oficial, a gente está falando justamente disso. Não quer dizer que você vai chegar em Macau e vai estar todo mundo falando português. Não vai, certo? Mas a gente entende que a língua oficial, o idioma oficial de um país é aquela língua de registro. Então, qualquer documento, qualquer coisa para ser literalmente validada, para ter um status de legitimidade, precisa estar na língua oficial daquele país. Isso, obviamente, não acontece só nos países, né, onde tem a língua portuguesa como língua oficial. Qualquer lugar, a língua oficial, ela tem esse status aí de legitimidade, beleza? Eu gosto muito de trazer esses aspectos históricos. Por quê? Primeiro porque está ali incutido na nossa língua, obviamente, e porque a língua é um instrumento de poder, né, gente? Essa aula de hoje vai bem mostrar isso um pouquinho mais pra frente. Mas assim, a língua, ela não é desprovida de intencionalidade. A língua, ela não é só apenas uma ferramenta de comunicação. Muito pelo contrário, tá? Mas aí isso aí é uma outra aula, quem sabe um dia, né? Mas, só a nível de curiosidade, acho bem legal a gente saber um pouquinho da nossa origem, né? Por que a gente fala português e tal. Então, eu sempre gosto de trazer esse caráter histórico. Tô aqui no meu cafezinho. Na verdade, no meu cappuccino. Que eu sou chique. Então, vamos lá. Então, a gente já fez aí essa caminhada histórica. Vamos agora falar do nosso conteúdo, né? Que é variação linguística. Olha aí, inclusive, como eu disse para vocês, que desses 10 países a gente tem tanto Portugal quanto o Brasil, literalmente falantes ali, né, fluentes do português, literalmente, eles também sofrem. Porque vocês acham que o português de Portugal e o português do Brasil é o mesmo? Não é. A gente vai perceber que há uma mudança, uma variação. E aí a gente chega para cá para o nosso conteúdo. Nosso conteúdo, variação linguística. Bom, é muito tranquilo. É um assunto um pouco talvez chatinho, eu gosto muito, eu particularmente gosto muito desse conteúdo, mas eu vou tentar simplificar. Vamos pela nomenclatura? Gente, não caia na besteira, pelo menos na minha disciplina, de gravar as coisas. Tenta aprender por assimilação, porque eu acho que é muito mais fácil da gente, fazer as associações lógicas do que ficar gravando regra. Então vamos aqui. Eu tenho uma palavra, eu tenho a expressão, variação linguística, é o nome do nosso conteúdo. Vamos pensar um pouco, o que é variação? Esqueça o linguístico. O que é variação? Poxa, o tempo está variando, o tempo está mudando. Então a palavra variação nos remete à mudança. E linguística, olha aí nosso conteúdo, a gente está falando de língua, idioma. Então, linguística vai equivaler à língua. Então, variação linguística vai ser a mudança da língua. Beleza? Simples assim. Bom, então a variação linguística é esse conteúdo que vai dar conta de estudar esse fenômeno da língua, que é muito natural, né? A gente costuma dizer que a língua, ela é um organismo vivo, certo? Por quê? Porque a língua ela vai mudando, né? Olhem aí, pensem no contexto da pandemia, né? Se você está estudando aqui para o Enem, então a pandemia você sofreu como eu, né? Você é aluno, eu professor, a gente sofreu nesse período. Aliás, quem não sofreu no período da pandemia, né? Mas vamos lá, estamos aqui.
Percebam quantas palavras a gente incorporou por conta desse contexto de pandemia. Por exemplo, aula online, aula assíncrona. Não é que não existissem essas nomenclaturas, por exemplo, mas não eram tão usuais aqui na nossa sociedade brasileira. A gente não falava muito em educação online, né, em sala de aula virtual. Então, assim, a gente acabou trazendo para a nossa rotina, né, nomenclaturas que não faziam parte. Por quê? Porque a sociedade precisou se adequar, se adaptar àquela nova fase, àquele novo momento, né? Então, a língua, ela é esse organismo vivo. Se a gente for parar para pensar, se você conversa aí, sei lá, com sua avó, com alguém muito mais velho do que você vai perceber que existem alguns termos que talvez eles falem que hoje a gente nem fale mais. E assim vice-versa, né? Por quê? Porque a língua, ela vai mudando. Isso é um processo natural da língua. Por quê? Porque o idioma, ele serve ao indivíduo, né? Então, o indivíduo, ele é mutável ou imutável? Mutável. Então, se o indivíduo, obviamente, ele é mutável, a língua, né, o idioma, que é aquele elemento chave, né, que vai favorecer ali a comunicação, ela vai precisar mudar também. Então, a gente entende que a língua, ela vai acompanhando, né, vai acompanhando ali a sociedade. Então, a variação linguística é justamente a gente ter esse entendimento que é natural das línguas. Isso não acontece só na língua portuguesa, tá? Porque aí as pessoas tendem a dizer, porque português é difícil. Não é difícil, ela pode ser até um pouquinho complexa, mas difícil também não. Vai aprender mandarim aí pra você ver literalmente que é língua difícil, né? Mas assim, de fato, a gente tem algumas regrinhas a mais e tal, mas a língua da gente, ela vai aí se adequando às múltiplas situações. A gente faz isso muito bem. Talvez a gente não se dê conta, mas com a aula de hoje, eu tenho certeza que você vai começar, poxa, é verdade, ó, vai se tocar nisso. Então, só para poder ler aqui, né, o que é que tá no nosso material, que a edição vai colocar, variação linguística é a mudança que pode ocorrer em algum ou vários dos subsistemas, né, que constituem aí uma língua. E é justamente isso que a gente vai estudar, porque isso literalmente cai na prova. Cai na prova. Então vamos aprender. Bom, olha só. Vocês vão perceber que existem os nomes mais complexos, parecem até xingamento. Eu vou trazer o nome, obviamente, mais complexo e vou também trazer ali a facilidade, porque a prosinha aqui, né, gosta de ser prática, e o trabalho difícil eu já fiz para vocês. Então, vamos começar aqui as variações linguísticas, tá? Então, vamos aqui. Primeiro nome aí que eu vou dar para vocês. Variação diacrônica. Então, sempre vai ser variação e o nome. Bom, diacrônica. A gente tem outras variações. Todas elas vão começar com o dia. Então, dia é o comum entre elas. Então, vamos tentar fazer as associações para ficar mais fácil? Vamos lá. Olha o nome que eu trouxe. Variação diacrônica. Você sabe qual era o deus do tempo? Na mitologia grega ou romana também. Na verdade, a mitologia grega e a mitologia romana são as mesmas, né? O que vai mudar ali são as nomenclaturas. Bom, na mitologia, Cronos é o deus do time, do tempo, né? Tem a marca do relógio, inclusive, Cronos, né? Pois é. Então, Cronos é o deus do tempo. Então, como grande parte, né, da língua portuguesa, na verdade, a língua portuguesa ela é proveniente do latim, né? Então, muitas das nossas palavras têm essa raiz aí latina. Então, Cronos é a palavra latina para tempo, logo, variação diacrônica, olha aí, crônica, vai ser a mudança que a língua passa com o passar do tempo, né? Vou dar um exemplo clássico que certamente você já deve ter ouvido. Você. Esse você hoje, que a gente fala assim, super tranquilo, ó, você. Ele já foi uma palavra dupla, inclusive. Bem antigamente, ele era vossa mercê, e aí ele teve ali os encaminhamentos, as diminuições, né? Vossa mercê, vós mercê, vossum ser,
até chegar no você. Ou seja, o que a gente percebe? A gente percebe que hoje a palavra você, ela tem um histórico. Ela sofreu mudanças com o passar do tempo. Logo, variação diacrônica. Quer ver uma variação que é mais recente pra gente? Vou dar um exemplo. A palavra ideia. A gente pode dizer que a palavra ideia, ela sofreu ali uma variação diacrônica. Por quê? Porque com o passar do tempo ela mudou. Antigamente ideia era com acento agudo, hoje não é mais. Por quê? Por conta do acordo ortográfico que rolou ali com os países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Não vou falar sobre isso, depois pesquisa aí que é interessante. Então, todo esse processo, toda essa mudança que um idioma vai sofrer ali com o passar do tempo, uma palavra vai sofrer com o passar do tempo, a gente vai dizer, a gente vai nomear de variação diacrônica. Logo, a variação diacrônica também pode ser chamada de variação histórica. Então, estou dando aqui para vocês as duas nomenclaturas, né, para que vocês possam aí se situar. Variação diacrônica ou variação histórica, mudança que a língua sofre com o passar do tempo. Vamos lá? Próxima, variação diatópica. Olha aí, bom, diatópica já fica mais difícil para a gente fazer associação. Bora lá? Qual foi a relação que eu fiz? Bom, diatópico, o dia se repete, a gente já sabe, tópica, já sei. O que é que foi que eu pensei? Pensei ali no Atlas, por quê? Porque a variação diatópica é a variação geográfica. Aí vocês vão entender aí a minha linha de raciocínio para fazer a minha associação. Bom, se a variação diatópica é a variação geográfica, eu pensei ali no Atlas, no mapinha. Bom, das muitas linhas que o mapa tem são para representar os trópicos. Logo, então, se a gente tem ali as linhas que representam os trópicos, eu fiz a seguinte associação. Variação diatópica vai ser justamente essa variação geográfica, ou seja, a mudança que a língua passa em diferentes lugares. Gente, isso é muito comum quando a gente viaja, ou então quando a gente tá ali lidando com pessoas de outros lugares, outras regiões do país. E às vezes, eu não sei de onde você fala, mas eu, por exemplo, falo aqui em Salvador, né? Eu moro em Salvador, mas aqui em Salvador a gente tem um movimento na Bahia, principalmente no Nordeste, acredito, né? Mas vou falar aqui do que eu sei, Bahia. Bom, na Bahia, São João, né, que fica ali em junho, mais ou menos, existe um movimento muito da galera sair da capital, Salvador, e ir para os interiores da Bahia. E isso é muito perceptível quando a gente faz esse processo, porque você identifica logo quem não é dali. Porque a forma de falar é diferente. Claro que quando a gente fala da forma do dialeto é uma coisa. Eu tô falando da variação diatópica, né? Que são coisas mais específicas de nomenclatura. Por exemplo, você vai chegar lá, sei lá, eu tô aqui em Salvador, vou viajar São João para Santo Antônio de Jesus. Um exemplo. Chegou lá que eu chupo tangerina. Mas chega lá, eu vou na vendinha, pô, por favor, me dá uma tangerina. A pessoa pode não me dar. Por quê? Porque lá chamam de bergamota. Olha aí a confusão. Não, moço, mas eu quero uma tangerina. Não, minha irmã, eu só vendo bergamota. Aí eu tô vendo lá, bendita da tangerina. Vou achar até que é ruindade do homem não querer me vender a tangerina, sem saber que está tendo ali uma divergência apenas pela nomenclatura. Percebe? Então, isso aí é a variação diatópica, né? Então, a variação diatópica, também conhecida como variação geográfica ou ainda regionalismo, é justamente essa mudança que a língua vai sofrer em diferentes lugares. Tranquilo? Muito bem, super fácil. Bom, variação diastrática. Já sabemos que o dia é igual, então vamos pegar para o finalzinho, strática. Estrática, a gente pode vincular a questão do status social, certo? Ou seja, a gente percebe que grupos sociais vão ter formas ali de utilizar a língua. Vou dar um exemplo aqui. Você que joga bola, né?
Vamos pensar aqui uma situação hipotética. Nessa época de masculinidade frágil, de heterotop, de tantas coisas, vamos pensar um contexto bem cheio de testosterona, né? O baba do domingo. Pronto, tem homens ali que, meu Deus, o compromisso é sagrado do baba do domingo. Pronto. Gente, aqui em Salvador, baba é aquele futebolzinho com a galera, tá? Tem lugares que é pelado aí, ó, variação de atópica aí rolando. Então, vamos lá. O cara tá ali jogando futebol. Tá cheio de testosterona, virilidade, um monte de macho junto, atrás da bola, tá aquela coisa, não sei o que, pronto. Xinga a mãe, pronto, beleza. Ele quer ir ao banheiro. Ele vai falar, pergunto, vocês acham que o cara vai dizer assim, pera aí, velho, vou ali fazer um xixi? Não, seja sinceros. Não, sério. Ah, é bem que eu vou. Eu tô falando no contexto geral, tô falando de uma exceção, duas não, tá? Vamos pensar aqui na nossa sociedade, na generalização. O cara vai dizer que vai fazer xixi? Não vai. Aqui em Salvador, ele não vai. Não vai. Ele vai dizer que vai mijar, desculpem a expressão, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês. Ele vai dizer que vai mijar, vai bater mijão, vai tirar água do joelho, mas ele nunca vai dizer que vai fazer xixi. Por quê? Porque se condicionou socialmente que determinadas palavras podem ali afetar a masculinidade. Tipo, se ele disser que vai fazer xixi, a galera já vai vincular uma orientação sexual dele. É mole. A gente para assim. É engraçado, óbvio, tá? Eu também não sou assim, terrorista, não. Eu entendo que isso é uma construção social, mas depois que a coisa vai... que a gente vai tendo entendimento, né, das coisas, você para assim, meu Deus do céu, como é que um xixi, um simples xixi, vai condicionar a orientação sexual de alguém, né? Mas isso é bizarro pensar também, porque isso reforça estereótipos, né? Reforça uma série de costumes ruins que nós temos, né? E vai sendo um ciclo bem pesado, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas só para vocês pensarem como uma simples, entre aspas, palavra, ela pode dizer assim uma série de informações, ela pode mandar uma série de informações. E nesses grupos sociais, isso é muito visível, né? Quando a gente parte para grupos sociais específicos, né? Isso fica muito claro. Eu vou dar um exemplo meu, particular. Ano passado eu dei aula aqui em Salvador, no cursinho pré-vestibular presencial, no Casarão da Diversidade, né? Então, ali é um lugar que acolhe pessoas LGBTQIAPN+. As minhas alunas, meus alunos, muitas vezes eles utilizavam palavras que eu tinha que perguntar. Por quê? Porque eles têm ali um vocabulário próprio, que é até uma forma deles se protegerem, né? E eu perguntava, por quê? É porque eu sou burra? Não, é porque grupos sociais vão ter nomenclaturas para algumas coisas. Quer ver? Você está aqui me assistindo porque você tem um intuito. Qual é o seu intuito? Alcançar a universidade. É porque eu ia dizer universidade pública, por isso saiu assim rápido. Mas se for particular também não tem problema. Mas é óbvio que a gente prefere a pública. Mas vamos lá. Mas você está querendo aí alcançar, conquistar a sua vaga na universidade, né? Então, quando você, por exemplo, chegar lá, muito provavelmente, algumas nomenclaturas que eram mais usuais até então vão ficar em desuso. Por exemplo, você vai perceber que é muito comum, quando você for fazer uma atividade escrita, por exemplo, um artigo, alguma coisa assim, para entregar ao seu professor, você não botar professor, você botar docente. E você ser tratado como discente. Por quê? O que é discente e docente, Rebeca? Docente é professor, discente é aluno. É uma mudança que acontece por quê? Porque ali você está num outro ambiente, né? Então é propício daquilo. Só para ilustrar bem,
Eu vou ler aqui uma tirinha, né, que a nossa produção vai deixar aí pra você. Olha só, adoro essa tirinha. Vida moderna. O cara tá, né, você tá vendo aí no consultório, aí o doutor seríssimo. Bom, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Não, eu não ia entender nada, mas quando chegasse a parte da necrose, era a única coisa que eu ia focar. Meu Deus, acabou, necrose, morreu, gente, é podre. E já foi. Aí o cara, né, meu Deus, doutor, e quanto tempo de vida eu tenho? Aí ele, não se preocupe, é só um furúnculo, que eu inclusive já tive, né? Então, assim, perceba, é uma nomenclatura muito específica da área médica. Ele, de fato, o médico, a enfermeira, né? Aquela galera que circula naquele ambiente tem que saber, porque são nomes científicos, são nomes específicos, né? E eles estudaram para isso, então eles dão conta. Mas a gente não, né, gente? Então, a variação diastrática, que também é conhecida como variação social, ela é muito vista, né, em grupos específicos. E aí a gente tem também os jargões, né? Jargões é justamente isso, tava quase esquecendo. São essas nomenclaturas específicas que determinados grupos específicos usam, né, para dialogar e tal, porque fazem parte ali da sua vivência, do seu cotidiano. Bom, variação diafásica. Bom, e aí afásica a gente faz assimilação com o quê? Com fases. Fases da vida. Por quê? Porque a variação diafásica é uma variação individual, né? E aí eu faço essa relação. Bom, a depender da fase que a pessoa tá, ou seja, momento, a pessoa fala de uma forma. Por exemplo, a gente tem aqui a imagenzinha que a produção vai colocar, né? Bom, eu, particularmente, eu falo gírias, né? Principalmente quando eu tô no meu grupo de amigas. Quando eu dou aula, principalmente se for presencial, né? Num ambiente muito mais formal, eu modero muito as minhas palavras, né? A forma com as quais eu falo, ou algumas escolhas também, né? Então, a depender de quem seja meu público, meu vocabulário muda um pouco. Eu posso ser mais formal ou menos formal. Isso é um monitoramento que eu faço, você também faz, né? Que é muito, como é que eu posso dizer? Não é individual, não. Eu ia falar que era muito natural, né? A gente realiza a todo momento esse monitoramento linguístico, né? Por quê? Porque a gente entende que em diferentes ocasiões a gente vai utilizar a língua de uma determinada forma. Para a gente sustentar isso, eu gosto muito de trazer a analogia da roupa. Como assim, Rebeca? Vamos pensar que a língua da gente, o idioma, é uma roupa. Você vai com qualquer roupa para qualquer lugar? Você iria para um casamento super tradicional com a roupa que você tá aí agora? Espero que não, né? Eu também não sei como é que você tá, mas eu acredito que você esteja assim mais confortável e tal. Não, não vai. Por quê? Porque para cada ocasião a gente tem um look específico. Às vezes a gente nem quer, ou quer ir de uma outra forma, mas às vezes o local nos impede, ou ele pede determinado tipo de traje. A língua é a mesma coisa. Você tá numa roda de amigos, você fala de uma forma. Se você for para uma entrevista de emprego, você vai precisar fazer algumas adequações. Porque você sabe, sou cavalo do cão, não faço nenhuma alteração, falo com gíria. Bom, você pode até falar. Agora, muito possivelmente, não vai conseguir um emprego. A não ser que a vaga seja compatível com o linguajar que você tá. Você entende? Então, a todo momento a gente faz essas mudanças, a gente está se monitorando, a gente está monitorando a nossa língua. E isso também é muito natural, beleza? Então, o nome dessa variação é a variação diafásica. Então, vamos lembrar, a gente pega ali o finalzinho fásica, são as diferentes fases que o mesmo indivíduo ali faz aí essa alteração na língua. A variação diafásica também é conhecida como variação situacional, que é a capacidade justamente do mesmo indivíduo distinguir, diferenciar o uso, né, dessa sua língua. Beleza? Bom,
A última variação que nós temos aqui, que é a variação diamésica, né, que eu não consegui, essa é a única que eu não fiz associação, também é a menos usual, mas só a nível de curiosidade, né, só pra gente fechar o pacotinho das variações. A variação diamésica é aquela mudança que vai haver justamente entre a fala e a escrita, né? Então, por exemplo, se eu estivesse conversando com alguém aqui, com uma amiga, e escrevendo um artigo científico, por exemplo, seriam duas coisas distintas. Por quê? Porque na oralidade eu ia estar, menina, amiga, mentira, véi. Não creio, tal. Sendo que na escrita aqui desse meu artigo eu ia estar utilizando a norma padrão, né? Ou seja, essa distinção entre a fala e a escrita a gente nomeia aí como variação diamésica. Mas, de fato, essa é uma das variações que eu, particularmente, possa ser que já tenha caído, né? E eu não tenha visto, mas eu nunca vi cair assim em prova, não. Só as outras. Inclusive, a gente vai responder questãozinhas para vocês verem que, de fato, cai. Eita, literalmente. Bom, e aí, vamos falar, antes, já que a gente falou, né, dessa gama de variação, vamos recapitular, né? Então, vamos lá, nós falamos sobre variação linguística, nós falamos que a gente tem 5 variações, né, pra gente poder pensar. Variação diacrônica, que também é conhecida como variação histórica. Variação diatópica, que também é conhecida como variação regional. Variação diastrática, que é aquela variação, né, de grupos sociais, também chamadas de jargões, né? Variação diafásica, que é aquela mudança que o próprio indivíduo faz, né, em diferentes situações em que ele se encontra, ele vai ali variando a forma como ele usa a língua. E a variação diamésica, que é justamente essa mudança entre a fala e a escrita, ok? Bom, uma vez que a gente entendeu que essas variações, essas mudanças são extremamente naturais da língua, eu quero chamar a atenção para vocês de 2 formas como a gente pode registrar essa língua, tá? A gente tem o que nós chamamos de língua padrão. Por exemplo, quando você for escrever aí a sua redação, né, tem lá norma padrão da língua portuguesa. O que é essa norma padrão? Bom, padrão é de padronizado, né? Então a gente vincula, obviamente, as regras. Então, quando a gente fala de norma padrão, a gente está falando dessa aplicação das regras gramaticais, tá? Entretanto, a gente tem ali essa linguagem mais informal, esse registro coloquial. O que seria isso? Bom, essa norma, esse registro coloquial, né? Essa língua informal, olha aí, informal, lembra da roupa? Você tá informal quando você tá em casa, quando você tá entre amigos, né? Você não precisa ali de um rebuscamento na sua veste. Mesma coisa acontece com a língua, né? Então, quando você tá entre amigos, você não vai ficar ali cheio de normas, né? Lembrando, não pode falar te amo. Por quê? Porque de acordo com a norma, com a regra gramatical, não se começa a frase com pronome oblíquo. Não, você só quer ouvir o te amo mesmo, minha irmã. Tem gente que tá se odiando, você vai deixar de ouvir um te amo por causa de regra gramatical? Claro que não, né? Mas a gente precisa saber essas distinções para poder usar da melhor forma. O Enem sempre traz essa perspectiva da língua, né? Então, preconceito. O que é o preconceito linguístico? Bom, o nome eu acho que já explica por si só. Preconceito linguístico é como a gente discrimina o outro pela sua língua, pelo seu idioma. E isso é muito bizarro, porque assim, esse preconceito ele é mais velado, né? Ele não é tão explícito como, por exemplo, um preconceito racial. Então, ele vai muito pelo lado da chacota, né, da brincadeira, e que não é brincadeira, né? Então, o preconceito linguístico é justamente essa discriminação, né, que pessoas, principalmente pessoas que não têm um domínio da norma padrão, porque assim, Rebeca, eu tenho um domínio da norma padrão, então isso facilita que eu acesse em vários lugares, eu não passo aperto, né? Então, se é para falar de uma forma mais informal, eu vou falar, mas eu também consigo fazer plenamente a utilização da norma padrão.
Só que nem todo mundo tem, né, esse conhecimento. Então, como nem todo mundo tem esse conhecimento, obviamente, para fazer esses ajustes já fica mais difícil. E aí, muitas vezes, a depender do lugar que nós estamos, nós somos julgados pela língua que a gente fala, pela forma que a gente fala, né? E isso é muito bizarro porque a gente está falando de um país como o Brasil, que é um país que eu amo, mas que no ano passado saiu uma pesquisa em que o nível de analfabetismo funcional no país, em todas as esferas educacionais, aumentou. O que é analfabetismo funcional? São pessoas que vão ler e não vão entender. Vai decodificar, mas não vai ter um entendimento daquilo. E isso é muito bizarro, isso é muito grave, né? E aí como é que você vai discriminar uma pessoa talvez que não pôde ir para a escola, né? Ah, Rebeca, mas todo mundo deve ir para a escola. Todo mundo de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o ECA, né? Toda criança deve estar na escola. Entretanto, a gente sabe que existe uma lacuna enorme entre a teoria e a prática. Esse é o Brasil, infelizmente. Então, o preconceito linguístico é, assim, uma forma cruel de você dizer para aquela pessoa que ela não faz parte daquele lugar. E é muito bizarro. Então, o preconceito linguístico, ele é um assunto bem recorrente no Enem, né? O Enem sempre está trazendo essa perspectiva da língua, né? E eu acho muito interessante porque, de fato, a gente tem que refletir sobre esses aspectos e entender mesmo a realidade a qual nós estamos inseridos, tá bom? Bom, acabamos a parte teórica. Vamos agora ver como é que esse assunto, Rebeca, cai na prova. Calma, vem comigo que eu vou te explicar. Bom, a gente já sabe que aqui a gente está atualizado. A gente não vai trabalhar com questões de 2018, gente. A gente vai trabalhar com questões de 2025. Porque a gente é babado mesmo e a gente estuda com o que está rolando, né? Por quê? Porque a gente é assim. E aí, vamos começar logo aqui 2025, tá? 2025, produção. Vamos aqui, 2 questõezinhas. Olha aí, 2 questões, minha irmã. 2 questões é muita coisa pra gente deixar passar, pra perder assim. Não, vamos aqui, hein? Bora comigo. Questão 30 da prova azul, mas a edição vai botar aí, então tá tudo certo. Lembrando, como é que a gente começa a resolver as nossas questões lendo logo o texto? Não. A gente já passou por isso, né? Então, primeiro a gente lê o enunciado, depois a gente vai ao texto, caso necessário, porque tem questões que não precisam. Então, vamos lá. Essa aqui, vamos olhar o enunciado. Esse verbete contribui para a preservação do patrimônio linguístico nacional, pois apresenta uma. A gente vai trabalhar aí, né, mais pra frente, com gêneros textuais. Esse é um assunto também muito recorrente, porque o Enem, ele é uma prova textual, então ele vai sempre requerer do candidato ali esse entendimento, né, do texto. Mas vamos lá. Vou ajudá-los. O que é verbete? Verbete, gente, é aqueles Você já viram dicionário? Meu Deus. Já viram dicionário físico? Espero que sim, pelo amor de Deus. O dicionário físico, né, que normalmente ele é grosso, o que é que vai acontecer? O dicionário ele vai trazer as definições das palavras. O verbete é cada um daqueles, tá? Então, o verbete é... Aí a gente pensa. Rebeca tá me dizendo que verbete é cada... partezinha daquela do dicionário, né? Para que serve um dicionário, eu já falei. Meio que já falei. Mas vamos aqui ler o texto pra gente ver. Mas assim, o entendimento do gênero textual é assim, ele melhora 80% pra gente ser assertivo nas questões. Vamos aqui. Então, o verbete contribui para a preservação do patrimônio linguístico nacional, pois apresenta o quê? Vamos lá? Eita! Urucum, rocou. Bicha orelhana. Deve ser o nome... Como é o nome das plantas? Porque o urucu é uma planta, né? Deve ser aquele nome científico, né? Vamos lá. Moju, dono da água, não gosta do cheiro de urucum. Maniojarã, dono da mandioca, e os donos das outras plantas cultivadas também não. Eles não suportam.
Por isso, os Wajampi se untam de urucum, deixam o rosto vermelho e se perfumam com seu aroma agradável. Além disso, os seres agressores, os Jaran e os espíritos terrestres gostam do cheiro dos fluidos humanos, do sangue, do suor. Então, o urucum os dissimula, protegendo as pessoas que vão caçar, caminhar pela floresta, que estão sendo perturbadas por espíritos em sonhos ou que estão em resguardo, como os doentes. O seu uso é tão cotidiano que os Wanjampi o plantam na aldeia, para ter sempre pertinho. Como o urucum não tem jaran, não tem problema nenhum em arrancar e usar para pintar. Então, esse verbete contribui para a preservação do patrimônio linguístico nacional, porque apresenta o quê? Vamos começar? Explicação de um rito medicinal. Ele está dizendo aqui de algum rito, gente? Não, vamos excluir. Definição de um termo na perspectiva ancestral indígena. Quando a gente vai buscar no dicionário, a gente vai buscar o quê? A definição de determinada palavra. Então, vamos deixar isso aqui, vamos olhar as outras. Relação de equivalência entre vocábulos de diferentes línguas indígenas. Gente, vocábulos são palavras, tá? Então, não. Negativo. Atualização de saberes tradicionais dos povos indígenas brasileiros. Não, tá falando especificamente do urucum. Descrição das propriedades científicas de plantas silvestres? Não, plantas silvestres. Não está falando de plantas silvestres, está falando de uma só, urucum. Então, a resposta correta é a letra B. Uma questão super fácil, super pra gente pontuar e sair feliz da vida, né? Uma questão dessa é um presente. Vamos para a próxima questão aqui, ainda de 2025, pra gente ver como é que isso cai. Olha, eu bebi o café, agora eu bebi o quê? Suco de manga. Tá gostoso, nem parece que foi o que fiz. Bora lá. Ah, essa é boa, ó. Nesse texto, contribui para a construção da ironia a tradução das passagens escritas em juridiquês. Juridiquês. O que é juridiquês? São jargões ali próprios do mundo jurídico, né? Para uma variedade. Vamos aqui. Traduzindo o juridiquês. Denego a liminar pleiteada na exordial, inobstante após a oitiva da parte adversa e da dilação probatória, possa lograr alcançar um outro epílogo para o deslinde da question sub examine. Ainda termina com uma expressão latina, que é muito própria aí dos discursos jurídicos. Eu, formada em letras, não entendi nada. Acabou pra mim, me sinto burra, vou largar minha profissão. Gente, bizarro, né? Qual seria a tradução disso? Não atendo por hora a liminar requerida na petição inicial, ainda que possa chegar a uma outra conclusão após ouvir a outra parte e avaliar as provas produzidas. Perceba que mesmo traduzindo, existem ainda algumas nomenclaturas que a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei, assim, né? Por exemplo, eu sei o que é uma petição. Não. Tipo, eu sei que petição é um documento próprio, né, da galera aí do jurídico, mas eu não sei para que serve necessariamente uma petição, sacou? Então, assim, mas mesmo assim, essa tradução, ela ainda facilita mais o entendimento. Mas existem termos que ainda assim vai dificultar porque não fazem parte do meu mundo. E aí eu sou burra, vou me achar burra por causa disso? Claro que não. Obviamente que não, porque a gente já estudou que isso aqui são o quê? Jargões. São variação, como é que a gente chama os jargões também? Variação diastrática. Vamos aqui a outra. Proposta de emenda à Constituição 269 de 2013. Aplica-se aos governadores e prefeitos o regime geral de previdência social, vedada a concessão graciosa após o término do mandato de vantagem pecuniária, verbal de representação, pensão ou subsídio. Tradução. Gente, é uma coisa impressionante. São 6 linhas. Vai traduzir, fica 2. Torna-se proibido pagar benefícios vitalícios para ex-prefeitos e ex-governadores. Simples assim. Burocracia, né? Ah, coisa chata. Vamos lá.
Nesse texto, contribui para a construção da ironia a tradução das passagens escritas em juridiquês para uma variedade o quê? Então, vamos entender. Ele está dizendo que a gente tem aí uma variação diastrática, né? A gente tem aí o juridiquês, né? Um jargão aí próprio da área jurídica. Essa tradução, né? Para que a gente tenha aí essa ironia, justamente para mostrar como poderia ser muito mais simples do que realmente qual foi a variação utilizada para poder causar, para poder estabelecer essa ironia aí? Trazer essa norma não, né? Esse jargão, esse juridiquês para a variedade padrão, para a variedade histórica, para a variedade coloquial, erudita ou técnica? Técnica não, porque se fosse técnica, a gente deixaria no juridiquês, né? Por quê? Porque a técnica justamente são os nomes técnicos, então não. Erudito, o que é erudita? Erudita é aquela linguagem muito mais engessada, de 1500 e bolinha, sabe? Então não é erudita não. Coloquial, que reproduz as relações sociais cotidianas? Não, porque coloquial é mais no aspecto informal e a tradução não está tão informal assim. Histórica, que registra a evolução das leis? Não existe aí uma variação histórica, né? Sim, uma variação padrão que alcança o público em geral. Então, a gente percebe que a linguagem aí que foi optada, que se optou, na verdade, né? Para trazer essa tradução do juridiquês foi justamente essa variação padrão, né? Essa variedade padrão da língua. Bom, vamos fazer mais duas questõezinhas aí de 2024 para a gente ver literalmente como isso cai. Vamos aqui para a próxima. Olha, só em 2024 a gente pode... eu pontuei aqui 4 questões desse conteúdo. Ou seja, é um assunto caro. Em 2023, 1, 2, 3, 4, 5 questões aí desse universo. Então, é um conteúdo que dá para a gente poder ficar atento e ser assertivo nas questões. Beleza? Vamos lá? Vamos aqui, questão 6. O Enem, em 2024, o Enem já traz aí uma questão de variação linguística, o que é muito bom. Já me deixaria feliz aí se eu estivesse fazendo a prova. Vamos começar pelo enunciado. A reportagem apresenta 2 iniciativas. O livro amazonês e as camisetas do Caboquês Ilustrado. Com temática em comum, essas iniciativas. Vamos lá. Então, não é necessariamente um texto que a gente vai precisar trazer a questão de alguma variação específica, como foi a questão anterior, né, do juridiquês. Entretanto, ela traz esse universo, né, da questão da variação linguística, né, aqui no caso, regionalismos, né, então o Enem adora essa temática aí dessa linguagem, tá, de trazer essa perspectiva dessa língua viva, dessa diversidade aí linguística que o Brasil tem, que é muito forte. Então, o Enem, ele sempre traz questões que vão aí mobilizar esse entendimento nosso. Então, vamos precisar ler o texto. Vamos lá. Expressões e termos utilizados no Amazonas. Era um título, né? Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livro e em camisetas. Na linguagem, podemos nos ver da forma mais verdadeira. Nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em Linguística e professor da UFAM em seu livro Amazonês, Expressões e Termos Usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhantãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística informalmente denominada de português caboclo, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou 10 anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Um designer amazonense também acha o amazonês chibata, tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome de Caboquês Ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região.
A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles Lezerabaré, Chibata no Balde e até o Tucupi, e 43 ainda na fila da espera. Para o criador, as camisas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. Então, a reportagem, né, apresenta duas perspectivas, né, de resgate aí desse amazonês. Com temática em comum, essas iniciativas buscam o quê? Né? O que buscam aí, a partir do momento que eles trazem à tona esse amazonês? Vamos lá? Recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte? Não. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares? Poderia. Vamos lá. Reverencia o trabalho feito por pesquisadores brasileiros? Não. Gente, cuidado com essas proposições muito genéricas, ó. Reverencia um trabalho feito por pesquisadores brasileiros? Não. Ele traz, de fato, apenas um aqui, que é um amazonense aqui, tá? Destacam a descontração no jeito de ser do amazonense? Não. Valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas? Super de boa essa questão. Por que é essa? Porque tanto o dicionário quanto a camisa tenta valorizar, não é, o amazonês, que são aí regionalismos próprios da região norte. Percebe? Então, a resposta correta, a letra E. Super de boa. Vamos fazer mais uma aqui, de 2024? Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver. Bom, outra aqui boazinha. Nesse texto, as falas atribuídas a Evanildo Bechara são representativas da variedade linguística. Então, a gente também tem que ler o texto. Gente, Evanildo Bechara é um dos maiores gramáticos que nós temos aqui na língua portuguesa. Eu tenho até 2 gramáticas dele, gosto bastante. Vamos lá. Evanildo Bechara prepara a sua aposentadoria de pouco em pouco, como se a adiasse ao máximo. Aos 95 anos, o imortal da Academia Brasileira de Letras alcançou um status de astro pop no mundo da filologia e da gramática. Quando ainda tinha saúde para viagens mais longas, o filólogo lotava plateias em suas palestras na Europa e no Brasil, que não raro terminavam com filas para selfies. A idade acentuou o lado cientista e professoral de Bechara, que adota um tom técnico na conversa, até mesmo diante das perguntas mais pessoais. Qual o seu tipo preferido de leitura? A minha leitura está dividida em 2 partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas. Responde. Ainda adolescente, Bechara descobriu a lexicologia. Um novo mundo se abriu para o pernambucano que se mantém atento às metamorfoses do nosso idioma. Seu colega de ABL, o filólogo Ricardo Cavalli, se lembra de quando deu carona para o mestre e este encucou com os estrangeirismos do aplicativo de navegação instalado no veículo. A vozinha do aplicativo avisou que havia um radar de velocidade reportado à frente, lembra Cavalli. Esse reportado é uma importação, né? Notou Bechara. Então, nesse texto, as falas que são atribuídas a Bechara, né, são representativas da variedade linguística situacional, regional, sociocultural, geracional ou ocupacional. Gente, assim, eu já descartaria regional, geracional e situacional. Por que situacional? Porque no texto ficou claro que ele há tanto tempo está lidando ali com a norma padrão, né, porque ele é gramático, que ele não tem mais essa diferença. Fala aqui, ó. Cadê? Aqui. Bechara adota um tom técnico na conversa, até mesmo diante de perguntas mais pessoais. Então, ele não faz mais. Ele utiliza a língua muito uniformemente. Então, a situacional não. Restando a sociocultural e ocupacional. Então, vamos lá. Sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada? Não, não é. Por quê? Porque ele é um linguista, beleza. Mas ele faz o uso da língua como ele bem entende. Entretanto, a gente percebe que ele usa termos específicos da sua área de atuação. Por quê? Porque justamente ele tem ali, ele é da língua,
né? Ele é um estudioso da língua e aí ele vai ter nomenclaturas como estrangeirismos, por exemplo, que não são tão usuais para qualquer pessoa. Certinho? Antes da gente terminar, eu quero fazer só mais uma de 2023 para seguir nosso padrão, né? Vamos lá? Vou pegar aqui. Vamos terminar com essa aqui. A 8 de 2023 é uma questão... Deixa eu só ver aqui, porque se eu não botei, gente, no material, eu não vou poder colocar. Deixa eu só ver aqui. Mas, assim, esse assunto... botei questão... então vamos finalizar aqui com a questão 8. Muito bem, bem a que eu queria. O texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Olha aí, preconceito, vamos lá? Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve. Então, a gente tem que ler o texto porque ele quer saber por que o preconceito aí da língua tá ocorrendo aqui, de acordo com esse texto. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Uratal, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. Cara, quando eu li esse texto a primeira vez, eu achei isso incrível. Mas vamos lá. O texto, né, tematiza o preconceito, né, em relação ao nosso português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve ao quê? A dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países? Não. Genérico, em outros países, não está falando de outros países, está falando de Portugal. Então, a gente já descartou essa aí. B. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa? Não, né, gente? C. A existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem será falada em Portugal? Pode ser. Ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa? Claro que não. Eles não querem intercâmbio. Nada de misturar Portugal fala certo, Brasil errado, na perspectiva deles. A distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil? Não, né, gente? Obviamente, a resposta correta é a letra C. Existe aí uma língua ideal que os portugueses lá acham que falam e a gente não fala. E é sobre isso. Eles sempre com essa síndrome de protagonistas, não é? Enfim. Aula de hoje, sucessagem. Finalizamos aqui, mas ainda existem, principalmente ali no ano 2023, tem mais questões. Então, se vocês... Eita, tremi tudo agora. Mas bora lá. Se vocês quiserem treinar, pega ali a prova de 2023 que vai dar super certo, viu? Beijos pra vocês. Até a próxima. Fui!